Seja bem-vindo à 101ª aula do curso de Trigonometria do canal Passo a Passo. Nesta aula, eu irei resolver este exercício que é o seguinte: determine o valor das seguintes expressões, presentes no item A, no item B e no item C. Mas antes de fazer isso, eu vou deixar aqui o meu velho recado para vocês. O conteúdo disponível aqui no canal Passo a Passo é gratuito. Mas se você quiser contribuir de forma voluntária com este canal, você pode contribuir nessa conta, pode contribuir através do Pix ou do Apoia-se, cujo link estará presente na descrição deste vídeo. Agora, retornando aqui ao exercício. Começando a resolvê-lo pelo primeiro item, o item A. Y igual a cosseno de 3π sobre 4 menos 2 vezes o cosseno de π sobre 4. Bom, observe que estes valores aqui, ó, dos arcos, está em radiano, eles estão em radiano. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que passar de radiano para grau. Para fazer isso, ó, aplica a regra de 3. 180 graus está para π, assim como x está para 3π sobre 4. Multiplica em cruz, então vou ter, ó, π vezes x igual a 180 graus vezes 3π sobre 4. 180 graus vezes 3 dá 540 graus. Isolando o x aqui, eu vou ter o quê? Ó? X igual a 540 graus vezes π sobre 4 dividido por π. 540 graus dividido por 4, 135 graus. Então, vou ter, ó, 135 graus vezes π sobre π. Π dividido por π1 vezes 135, 135 graus. Vou aqui, ó, para o próximo arco, que é π sobre 4. Aplico a mesma regra, multiplica em cruz. Então, vou ter, ó, π vezes x igual a 180 graus vezes π sobre 4. Isolando o x, vou ter x igual a 180 graus vezes π dividido por 4 sobre π. 180 graus dividido por 4, 45 graus. Então, vou ter 45 graus vezes π sobre π. Π dividido por π1 vezes 45 graus, 45 graus. Então, achei o quê? O valor dos arcos em graus. E agora, o que eu faço? Eu uso aqui, ó, a minha tabela que eu expus, né, na aula de redução ao primeiro quadrante. Você quer saber de onde veio essa tabela? Por que tem esses valores? Assista a aula de redução ao primeiro quadrante, onde eu introduzo este conceito. Lá eu explico detalhadamente por que essa tabela se constitui dessa forma. Agora, olhando para a tabela, eu vou ter aqui, ó, seno de 45 graus é raiz quadrada de 2 sobre 2. Mas aí se fala, eu não quero saber do seno. Eu quero é o cosseno, porque aqui, ó, é cosseno de 3π sobre 4 e cosseno de π sobre 4. Ou seja, cosseno de 135 graus e cosseno de 45 graus. Então, mas aqui, ó, seno e cosseno são iguais, né? Por quando se trata do ângulo de 45 graus. Então, ó, seno de raiz quadrada de 45 graus é igual ao cosseno de 45 graus, que vale o quê? Raiz quadrada de 2 sobre 2. Agora, o seno de 135 graus é raiz quadrada de 2 sobre 2 positivo. Porém, o seu cosseno é o mesmo valor negativo. Ah, o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, ó. Leve este conceito, porque, ó, observe que 135 graus é múltiplo de 45 graus. Assim como 225 graus e 315 graus. E por ser múltiplo, o seu valor de seno e cosseno é semelhante, sendo que a única coisa que muda é o que? É o sinal. Por que o sinal? Que é simples, gente. A função seno ela é positiva no primeiro e no quarto quadrantes. Se vocês lembram das características da função seno de x, né, ela é positiva no primeiro e no segundo quadrante. E negativa no terceiro e no quarto quadrantes. 135 graus e 45 graus se encontram no primeiro, respectivamente, né? 135 graus no segundo quadrante e 45 graus no primeiro quadrante. E como 135 graus é múltiplo de 45 graus, o seu valor de seno é o mesmo. E como a função seno ela é positiva no primeiro e no segundo quadrante, que é onde se localizam esses dois arcos, então o valor de seno é igual com o mesmo sinal. Agora, o seno de 225 graus e 315 graus, ele é negativo por quê? Porque 225 graus se encontra no terceiro quadrante e 315 graus no quarto quadrante. E a função seno ela é negativa nesses quadrantes. E é por isso, ó, que o valor é negativo. Então, se você levar isso em consideração, ó, sempre que você se defrontar com um exercício desse tipo, vai ficar muito fácil de você resolver. Por quê? Você pensa, ó, eu não sei quanto vale o seno de 135 graus, de cabeça não vem, mas eu sei quanto vale o de 45.
Aí se você lembrar, caramba, seno, os sinais da função seno e dos sinais da função cosseno, você mata isso aqui. Por quê? Ah, se eu precisar do seno do arco de 135 graus, eu sei que ele é múltiplo de 45 e que o seno do arco de 45 é a raiz quadrada de 2 sobre 2. E eu sei que seno é positivo, a função seno é positiva no primeiro e no segundo quadrantes. Portanto, o valor do seno do arco de 45 graus é o mesmo valor do seno do arco de 135 graus e o sinal é o mesmo, que a função nesses quadrantes ela é positiva. Agora, quando se diz respeito a cosseno, você tem que levar em consideração que os sinais da função cosseno. A função cosseno, ela é positiva no primeiro e no quarto quadrantes e negativa no terceiro e no quarto quadrantes. Por isso, ó, que o cosseno de 45 graus é positivo, mas o cosseno de 135 graus é negativo. Por quê? Porque a função seno, ela é negativa no segundo e no terceiro quadrante. Então, aqui onde eu tenho 135 graus e 95 graus, o valor do cosseno é negativo. E como a função cosseno é positiva no primeiro e no quarto, ó, o cosseno de 45 graus e 315 graus é o mesmo e com o mesmo sinal. Agora que eu terminei de explicar isso aqui, ó, basta substituir aqui na relação. Eu tenho que cosseno de 135 graus menos raiz quadrada de 2 sobre 2. Cosseno de 45 graus, raiz quadrada de 2 sobre 2. Aí eu tenho o quê? 2 vezes raiz quadrada de 2 sobre 2 dá 2 vezes raiz quadrada de 2 sobre 2. Só que eu tenho o quê? O sinal aqui, ó, negativo. Porque eu tenho, ó, cosseno de 3π sobre 4 menos 2 vezes cosseno de π sobre 4. Isso é igual ao quê? A cosseno de 135 graus menos 2 vezes o cosseno de 45 graus. Então eu vou ter aqui, ó, como cosseno de 135 graus é negativo, né? Menos raiz quadrada de 2 sobre 2, eu vou ter, ó, menos raiz quadrada de 2 sobre 2 menos 2 vezes raiz quadrada de 2 sobre 2. O que isso vai me dar? Vai dar isso aqui, ó. Menos raiz quadrada de 2 com menos 2 vezes raiz quadrada de 2 sobre 2. Por quê? O denominador dessas frações é igual. Então eu preservo o denominador e somo ou subtraio os denominadores, né? Regrinha básica aí de soma ou de subtração entre raízes. Denominador igual, preserva o denominador e faz a operação no numerador. Menos raiz quadrada de 2 com menos 2 vezes raiz quadrada de 2 vai dar o quê? Menos 3 vezes raiz quadrada de 2 sobre 2. Então, este aqui é o resultado dessa expressão. Agora vamos para o item B. Y igual a 2 vezes a tangente de 7π sobre 4 mais a cotangente de 3π sobre 4. O processo aqui é o mesmo do item anterior. Eu transformo esses valores que estão em radianos para grau. Aplica aqui a mesma regra de 3. Então, vou ter, ó, 180 graus vezes 7π sobre 4. Isolando x, vou ter, ó, x igual a 1260 graus vezes π sobre 4 dividido por π. 1260 graus dividido por 4 dá 315 graus. Aí eu vou ter o quê? 315 graus vezes π sobre π. Π dividido por π1 vezes 315 graus. Aplico aqui o mesmo para o valor do arco da cotangente que está em radiano. Aplico a mesma regra de 3. Chego aqui, ó, isolo x, vou ter, ó, 540 graus π sobre 4 sobre π. 540 graus dividido por 4, 135. Pediu por π1, 135 vezes 1, 135 graus. Cheguei aqui, tem a medida em grau. Olho para minha tabelinha. Eu quero o quê? A tangente e a cotangente. O que é a tangente, gente? Tangente é seno sobre cosseno. E a cotangente? Cotangente é cosseno sobre seno. Então, ó, qual é o seno do arco de 315 graus? O seno do arco de 315 graus, ó, é menos raiz quadrada de 2 sobre 2. Tangente é o que, ó? Seno sobre cosseno. Então, vou ter, ó, menos raiz quadrada de 2 sobre 2 sobre o que? O cosseno de 315 graus, que é raiz quadrada de 2 sobre 2 positivo. Agora, 135 graus, eu quero a cotangente. Cotangente é cosseno do arco sobre o seno do arco. Então, qual é o cosseno do arco de menos 135 graus? Menos raiz quadrada de 2 sobre 2. Agora, qual é o seno? Raiz quadrada de 2 sobre 2 positivo. Então, ó, aplicando ao que eu tenho aqui, ó, eu vou ter isso aqui, ó. Y igual a 2 vezes a tangente de 7π sobre 4 mais a cotangente de 3π sobre 4. Isso vai ser igual a 2 vezes a tangente de 315 graus mais a cotangente de 135 graus. Como, ó, tangente é seno sobre cosseno e cotangente é cosseno sobre seno, aplicando eu vou ter isso aqui, ó. Seja 2 vezes seno de 315 graus sobre cosseno de 315 graus mais cosseno de 135 graus sobre de 135 graus. Tem esses valores na tabela? Substituo. Então, vou ter, ó,
duas vezes menos raiz quadrada de 2 sobre 2 sobre raiz quadrada de 2 sobre 2, mais raiz quadrada de 2 sobre 2 sobre menos raiz quadrada de 2 sobre 2. Aplico a propriedade de divisão que envolve frações. Então, vou ter, ó, duas vezes menos raiz quadrada de 2 sobre 2, vezes duas vezes raiz quadrada, vezes 2 sobre raiz quadrada de 2, né, gente? Desculpe aqui, eu ter me embolado. Mas por que eu tenho isso aqui, ó? Divisão entre fração. Essa fração que está embaixo, ó, vai passar para cima, invertido e multiplicando. O mesmo ocorre aqui, ó. Eu tenho raiz quadrada de 2 sobre 2 positivo dividido por menos raiz quadrada de 2 sobre 2. Aplico a propriedade, vou ter isso aqui, ó. Raiz quadrada de 2 sobre 2 vezes menos 2 sobre raiz quadrada de 2. Realiza a multiplicação, vou ter isso aqui, ó. 2 vezes menos 2 raiz quadrada de 2 sobre 2 raiz quadrada de 2. Mais menos 2 vezes raiz quadrada de 2 sobre 2 vezes raiz quadrada de 2. Observe que isso aqui vai dar o quê, ó? Vai dar 1, né? 2 raiz quadrada de 2 dividido por 2 raiz quadrada de 2, 1. Só que eu tenho sinal negativo, então eu tenho menos 1. Aqui eu também vou ter o quê? Menos 1. 2 vezes menos 1, menos 1. Menos... não, 2 vezes menos 1, né? Menos 2, gente. Desculpa, aqui o outro erro. 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 2 com menos 1, menos 3. Então, o resultado dessa expressão aqui, ó, item B, menos 3. Agora, próximo item, item C, y igual a 5 vezes o cosseno de 7π sobre 4, mais o seno de π sobre 4, menos 6 vezes o cosseno de π sobre 4. Bom, gente, 7π sobre 4 transformado em grau dá 315 graus, que já foi feito aqui em itens anteriores. π sobre 4 transformado em grau dá 45 graus. Também já foi feito em itens anteriores. Então, perceba que eu tenho a seno de 45 graus e aqui cosseno de 45 graus. E aqui eu tenho o que? Cosseno de 315 graus. Então, ó, chego aqui, organizo, olho para a minha tabela, pego os valores. Qual é o cosseno de 315 graus? Raiz quadrada de 2 sobre 2. Qual é o seno de 45 graus? Raiz quadrada de 2 sobre 2. Qual é o cosseno de 45 graus? Raiz quadrada de 2 sobre 2. Pego os valores. Vem até aqui, ó. Vou ter isso aqui na minha expressão. Y igual a 5 vezes o cosseno de 7π sobre 4, mais o seno de π sobre 4, menos 6 vezes o cosseno de π sobre 4, vai ser igual ao quê? 5 vezes o cosseno de 315 graus, mais o seno de 45 graus, menos 6 vezes o cosseno de 45 graus. Isso vai ser igual ao quê? 5 vezes raiz quadrada de 2 sobre 2, mais raiz quadrada de 2 sobre 2, menos 6 vezes raiz quadrada de 2 sobre 2. Então, vamos ter, ó, 5 raiz quadrada de 2 sobre 2, mais raiz quadrada de 2 sobre 2, menos 6 vezes raiz quadrada de 2 sobre 2. 5 raiz quadrada de 2 sobre 2, mais raiz quadrada de 2 sobre 2, vai dar o quê? 6 raiz quadrada de 2 sobre 2. 6 raiz quadrada de 2 sobre 2, menos 6 raiz quadrada de 2 sobre 2, dá 0. Caramba, é muita raiz quadrada de 2 sobre 2. Bom, gente, mas isso aqui, ó, vai dar 0. Bom, esse exercício aqui é chatinho, né? Porque você fica lidando com resultados repetidos. Às vezes você se embola todo, mas é chato, né? Mas é simples e fácil. Não tem erro aqui para você conseguir resolver esse tipo de exercício, tá? Bom, eu encerro ele por aqui. Caso vocês tenham gostado deste vídeo, esqueça de deixar aí o like de vocês. Caso tenha sobrado alguma dúvida aí da parte de vocês, escreva nos comentários. Agora, se vocês tiverem gostado deste canal, não se esqueça de se inscrever. Tenham bons estudos e até os próximos vídeos.